Olá, família do Mediadores Brasil. Nessa série que nós temos, que aliás é a nossa série de mais sucesso aqui no Mediadores Brasil, que se chama Entrevistas, aonde trazemos essas personalidades do mundo da mediação, dos meios consensuais, da advocacia colaborativa, enfim, pessoas que têm como referencial o diálogo, passaram por aqui já várias personalidades. Mas muitas pessoas sempre me mandavam mensagem dizendo: Henrique, quando é que o Mediadores Brasil vai trazer a doutora Olívia Furtz? Pois eu quero dizer a vocês que chegou para a minha felicidade e para a felicidade de vocês esse dia. Professora Olívia, por que eu vou lhe chamar de professora? Porque eu quero, inclusive, dizer aqui que durante a minha jornada de formação, de aprendizado, eu tive a honra, o privilégio, né, de encontrar a professora Olívia. E a professora Olívia é daquelas pessoas que você ouve e aí você vai para casa porque o negócio fica reverberando, sabe? É aquela fala que te atravessa assim e que não fica ali naquele momento apenas. Então, professora, porque assim eu me sinto mais confortável, né, de lhe tratar, se me permitir, eu quero primeiramente agradecer por ter tido a oportunidade de te encontrar durante o meu percurso, de nós estarmos inclusive mais próximos, né, a partir desse momento, e, e te agradecer e te dizer que é uma grande honra para todos nós poder tê-la aqui, poder ouvi-la, porque essa oportunidade é como podermos ir à fonte, beber da água do conhecimento. Então, prof, a Casa do Mediadores Brasil se sente honrada em tê-la aqui. Essa casa é sua, né? É de todos nós, porque eu costumo dizer, Mediadores Brasil é um espaço que não tem dono, é um espaço aqui de encontro, de compartilhamento de informações. Então, sinta-se abraçada por toda essa família de quase aí 10 mil pessoas que somos hoje, porque nos faz muito sentido tê-la aqui, viu? Muito obrigada, Henrique. Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz com o convite, muito honrada com as tuas palavras. É, e, enfim, ao longo de todo o caminho, toda essa jornada, né, ter ouvido tuas palavras, o reconhecimento de todo de um trabalho, né, de toda uma vida e como você falou, o nosso encontro, né, muito potente, e acompanhar o seu trabalho aqui no Mediadores Brasil também de uma força, né, e de uma, vou repetir a palavra, porque essa que vem para mim, uma potência, né, muito grande, transformadora da cultura, do sistema de justiça, né, da nossa formação, da nossa educação continuada, toda a sua produção, eu tenho acompanhado e vibrado muito, e estou muito feliz de fazer parte, quero estar cada vez mais perto, como eu falei antes da gente começar a gravar. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, obrigada a todos, todos da sua equipe, né, e todos os integrantes do Mediadores Brasil. Obrigado nós, prof. Obrigado nós. Bem, eu não vou aqui ficar apresentando o currículo da professora, porque a gente vai gastar um tempo nisso, e esse currículo vai junto, na série de entrevistas, e eu quero aproveitar ao máximo esse tempo aqui com a prof, para poder trazer, a vocês todos, esses ricos conhecimentos que ela tem a nos entregar. Então, prof, até para que a gente possa é, fazer um letramento, né, para os nossos seguidores, eu gostaria, se fosse possível, que a professora começasse nos explicando, né, o que que exatamente é a advocacia colaborativa, no que consiste essa forma de advogar. Vamos lá, começar do começo, né, Henrique? Isso é muito bom. E de maneira simples. A advocacia colaborativa é um método, é uma proposta de negociação criada por um advogado norte-americano no início dos anos 90. Né? Para ser mais específica, em fevereiro de 1990,
esse advogado, chamado Stuart Webb, escreveu uma carta descrevendo essa ideia para um juiz amigo dele, da região dele, e nessa carta ele dizia o quê? Ele falava dessa ideia, desse insight que ele teve. Ele é um advogado de família, muito atuante na sua região, e ele percebia que mesmo ganhando as causas para os clientes dele, é, os efeitos do litígio para as relações eram muito nocivos, né? As perdas relacionais superavam as vitórias processuais. Então, ele ficou muito insatisfeito, né, percebendo isso. Puxa, mas eu ganho tudo para os meus clientes, mas sinto que não presto um bom serviço. Chegou até a pensar em abandonar a advocacia. Mas ele gosta, ele está vivo até hoje, gosta muito de ser advogado. Então, ele teve essa ideia, que é muito simples e muito revolucionária. Ele decidiu, a partir daquele momento, 14 de fevereiro de 1990, que ele passaria a assessorar os clientes dele em negociações. Ele passaria a se dedicar exclusivamente à construção de consenso. E se o acordo não fosse possível, por qualquer motivo, ele sairia do caso e o cliente deveria contratar outro advogado para assumir um eventual litígio. Tá? Ele, então, estabeleceu uma limitação voluntária, né, da sua atuação se restringir à construção de consenso. A isso ele deu o nome de advocacia colaborativa. E como que na prática isso se dá? Cada cliente é assessorado por um advogado e esses advogados assinam um contrato, um termo de não litigância, em que eles se comprometem por contrato a não levar aquele caso específico, com aqueles clientes específicos, a um processo litigioso em nenhuma hipótese. Então, em síntese, numa, né, resposta bem rápida, isso é a advocacia colaborativa. Essa foi a ideia desse advogado, né, que inaugurou esse primeiro pilar. É uma abordagem não adversarial. Por Isso. quê? Ele estabelece que os advogados trabalhem em convergência, né, em parceria, formando um time, já que eles não representam uma ameaça mútua nem potencial. Então, né, como a gente aqui, se atende um cliente, eu atendo outro cliente, a gente vai passar a pensar junto, Henrique, em quais as melhores soluções para os nossos clientes, aonde que está mais fácil, aonde que está mais sensível, mais desafiador, e como que juntos, nós dois advogados, né, vamos pensar em estratégias para lidar com os impasses, com as situações mais complexas, né, desafiadoras, se a gente vai chamar outras, né? Enfim, aí a gente vai falar ao longo da nossa conversa, mas sobre outros recursos, né? Outros profissionais que podem integrar a equipe e como que a gente vai lidar. Então, a grande diferença que eu quero destacar aqui é isso, é que advogados passam a trabalhar em convergência, em parceria, e não em oposição, tá? Isso é o primeiro pilar, né, da ideia da advocacia colaborativa. E o segundo pilar, também fundamental, que foi trazido por uma advogada norte-americana, na mesma época, um pouco tempo depois, ela ouviu essa ideia do Stuart Webb, achou muito, né, achou genial, porque ela tinha a mesma sensação que ele, ela trabalha em parceria com uma psicóloga, trabalhavam as duas em processos litigiosos, envolvendo disputas de guarda, né, enfim, divórcios muito complicados, alienação parental, e as duas já vinham também se questionando, deve existir uma maneira melhor de lidar com famílias em fase de transição. Quando elas ouviram a ideia do estudo e agregaram um segundo pilar, né, a advocacia colaborativa, que é, né, que seja uma abordagem multidisciplinar, né, porque para lidar de maneira adequada, né, da complexidade das questões que envolvem um conflito, qualquer conflito, né, mas em especial os conflitos que envolvam relações interpessoais que se projetam no tempo, elas dizem, não basta um olhar não adversarial, é necessário também que a gente tenha o olhar multidisciplinar, porque os conflitos, né, eles não são
somente jurídicos, eles têm múltiplas facetas, psicológica, emocional, financeira, social, cultural, são tantas questões que podem envolver um único conflito, que para a gente dar conta, né, de gerir adequadamente e de maneira integrada uma situação, né, conflituosa, trazendo, apontando, trazendo encaminhamentos mais sustentáveis no tempo, que deem conta de todas as camadas que envolvem, né, qualquer conflito que a gente está concordando aqui, que tem muitas camadas, são complexos. É muito importante o trabalho em equipe multidisciplinar. Então, em uma frase, para sintetizar, né, aqui, a advocacia colaborativa, ou também como é conhecida, as práticas colaborativas no direito, significam um método não adversarial e multidisciplinar de gestão de conflitos. Tá? E nisso que consiste a advocacia colaborativa. Para quem está ouvindo pela primeira vez, foi importante fazer esse breve histórico, né, de como que surgiu essa ideia. Sem sombra de dúvida, professora, sem sombra de dúvida. E veja bem, para além de advogados, mediadores, que acompanham o Mediadores Brasil, nós temos um público, né, que tem, digamos assim, não tem todo esse conhecimento jurídico, né, a respeito, de mediação, de advocacia colaborativa, e talvez por isso, muitas vezes me escreveram dizendo: Poxa, Henrique, eu consegui entender melhor a mediação. Mas eu tenho, uma pergunta para te fazer. Onde que eu encontro um mediador que possa me auxiliar, né? Essa pergunta foi muito recorrente, já no Mediadores Brasil. E aí, quando a professora explica o que é advocacia colaborativa, eu fico pensando, talvez essas pessoas façam essa mesma pergunta, né? Poxa, me interessei pelo que a doutora Olívia nos trouxe. Tem um conflito e eu não gostaria de ir para o judiciário, não gostaria do meio adversarial para resolvê-lo. Me faz muito sentido pensar em contratar um advogado que possa construir, me auxiliar a construir uma solução para essa demanda, para esse conflito que eu tenho. E aonde que eu encontro um advogado colaborativo? Então, vou pedir para a professora nos diga, aquele que tem interesse em conhecer melhor essa maneira, essa forma de advogar, como que ela identifica, onde que ela encontra um advogado colaborativo? Maravilha, obrigada pela sua pergunta. Advogados colaborativos, e não só advogados, mas também profissionais de saúde com formação na abordagem colaborativa e também profissionais de finanças, podem ser encontrados no site do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, o IBPC, como a gente chama, né, já fundado há 10 anos, esse ano completa 10 anos da sua fundação, e lá tem um setor que você procura, né? Localize o profissional colaborativo perto de você, e você pode ir por região ou por área de atuação e localizar profissionais que têm essa formação, que se identificam e que subscrevem, né, os protocolos éticos, tanto do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, quanto da Academia Internacional de Profissionais Colaborativos, a IACP, que também tem um diretório de profissionais no mundo inteiro. Então, se você não está no Brasil, né, e hoje em dia a gente, né, pode atuar online, você também pode achar um profissional colaborativo no site da Academia Internacional de Profissionais Colaborativos, IACP. Depois a gente pode colocar o link Isso. dos dois institutos, porque ali facilmente você, né, qualquer pessoa pode localizar um profissional e ambos os sites, né, são úteis para clientes em potencial que estão procurando para resolver a sua situação, como para profissionais que estão buscando também entender essa metodologia e participar de eventos e se aproximar, ou procurar colegas para uma parceria, às vezes está atuando num caso e gostaria de contratar um neutro financeiro para integrar uma equipe, Uhum. né, de negociação.
Então, ele atende aos dois públicos. Perfeito, perfeito. Quando a professora traz essa abordagem, me veio algo em mente aqui que eu não quero perder e que eu preciso lhe perguntar. A gente tem ido muito às universidades, é um trabalho que nós temos feito aqui no Mediadores Brasil, para conversar com as turmas, do direito, especialmente do direito, né? Que estão lá, às vezes já num estágio, já no sexto, sétimo, às vezes no nono semestre, e quando a gente procura quando a gente vai a essas universidades e procura conversar com esses alunos, a gente tem observado muito uma fala deles. Poxa, nós somos muito preparados para o litígio, né? E eu não me sinto confortável nesse lugar, embora eu esteja concluindo a graduação, parece que essa camisa não me veste bem, porque esse enfrentamento que, para o qual somos preparados, né, enquanto estamos na graduação, não conversa muito comigo. E a mediação, sim. Mas a gente teve uma cadeira só de mediação, foi uma rápida pincelada, né? Inclusive abordando mediação, conciliação e, enfim, todos os meios dialógicos. E aí eu preciso lhe perguntar, professora, será que não seria momento de nós pensarmos também em termos de currículo dessas universidades, abordarmos um pouco mais sobre a advocacia colaborativa? Qual é o seu olhar acerca disso? Sem dúvida, Henrique, urge, na minha opinião, que a gente incorpore tanto a abordagem colaborativa, a advocacia, a negociação colaborativa, como ferramentas de negociação, habilidades de comunicação, tanta coisa, né, que a gente tem aí para agregar a formação do profissional do direito hoje, eu diria, porque é o que anseia a nossa sociedade, né, para a gente estar mais habilitado para lidar com os conflitos, com as demandas cada vez mais complexas da nossa sociedade. Então, o que eu percebo é que a gente está no meio de uma transição paradigmática, né? A gente está com o pé no antigo paradigma e começando a botar o pé no novo paradigma. Então, a gente tem muito, né, a gente está vivendo intensamente esse momento. Então, a formação ela ainda é predominantemente voltada para uma lógica adversarial, né? Como se devêssemos encarar o conflito como algo negativo, que deve ser evitado, que deve ser resolvido, se não for possível a negociação direta, por um terceiro. Até bem pouco tempo tínhamos só essas duas opções, né? Se a gente pensar nas mudanças recentes, né, dos últimos 20 anos, nem sei, pouco tempo, se a gente parar para pensar. A gente tem a entrada da conciliação, né, em 95, e a gente vem a mediação em 2015, a gente vai conhecendo novas ferramentas de autocomposição, a prática colaborativa, a advocacia colaborativa foi vencedora do Prêmio Novari em 2013, então chega junto com a mediação. Então, de repente, né, temos aí novas ferramentas que desestabilizam, de alguma maneira, comunicam para o estudante de direito, como você trouxe o exemplo, para o jovem profissional, que tem todo um instrumental novo que a gente precisa se apropriar e que vem de acordo também com a necessidade da sociedade e com todo o contexto legislativo, né, que é muito favorável aos métodos autocompositivos. É curioso, eu sempre
costumo falar isso nas minhas aulas, né, que a gente fala de novo paradigma, de mudança, quando, na verdade, quando a gente pensa na função do advogado, né, que é resolver conflitos, quando a gente abre a Constituição e lê no preâmbulo o nosso compromisso com a solução pacífica das controvérsias, está lá escrito, com essas palavras, né? A gente fala, puxa, mas é novo paradigma ou é essência? Né? Aonde foi que a gente se perdeu dessa essência? Então, eu acho que o novo paradigma está na volta à nossa essência, está em resgatar a essência, né, do nosso lugar, do nosso papel como gestores de conflitos, porque é isso que nós somos, né? Qualquer profissional ligado ao direito, né, todos somos gestores de conflitos, cada um ocupando um lugar diferente nesse grande sistema, né, que são, a gente fala de múltiplos sistemas, que estão aprendendo justamente a trabalhar em equipe e de maneira colaborativa, né, para permitir, para viabilizar a vida, né, a coisa, e minimizar danos, enfim. Acho que a gente está passando, então, por esse momento, tá, de intensa transformação, mas é um momento, eu sou uma pessoa muito esperançosa, não achei que eu fosse ver tanta transformação na minha vida. Quando eu estudei mediação, né, em 2009, que eu fiz a minha primeira formação em mediação, eu imaginava, nossa, parecia tão distante, será que um dia eu vou conseguir trabalhar com isso? E hoje é o meu trabalho, eu só trabalho com métodos autocompositivos, então, né, acho que por várias razões, as mudanças estão acontecendo muito rápido. Então, acho que para finalizar, sim, a gente está vivendo esse novo paradigma, essa mudança, intensamente, e aqui ativamente, né, criando e modelando o futuro dos sistemas de justiça que a gente quer, a gente está tendo essa oportunidade, e entender como coexistem essas lógicas, né? Na nossa essa lógica adversarial, que é aquela que fomos, a maioria de nós foi formada, para a lógica colaborativa, né? Para a lógica do consenso. São lógicas que correm em paralelo. E é claro que vai existir situações em que é necessária a heterocomposição, é necessária a intervenção do Estado, né? Mas a grande maioria das situações podem se beneficiar, né, das abordagens autocompositivas. E é isso que a gente está aprendendo, né? Tomando consciência de que não é só a lógica adversarial que nos constitui como profissionais, né? A gente tem um instrumental mais amplo, né? E a gente começa a ser capaz de pensar e raciocinar de maneira colaborativa, que é bem diferente, né, da lógica competitiva, adversarial, voltada, né, para o ganhar ou perder e tudo mais, né, que a gente aqui já conhece um pouco. Nossa, professora, fundamental e que abordagem rica que a professora nos trouxe agora, eh, nos dando aí, né, esse panorama, fazendo esse túnel do tempo, né? E como essa mudança realmente ela vem ganhando corpo, vem ganhando velocidade, né? Estávamos falando há 20 anos atrás pouco se falava, né? Era quase uma novidade, mediação, conciliação, advocacia Uhum. colaborativa. A professora como precursora sabe que faz menos tempo ainda. E veja o quanto que isso vem ganhando, né, espaço na nossa sociedade, e a sua fala conseguiu nos trazer aí essa abordagem da evolução que estamos tendo enquanto sociedade. E isso nos E, deixa muito, muito feliz, né? Muito feliz. e Henrique, se você me permite, eu queria só trazer ainda dois pontos em relação à Por sua gentileza, pergunta, né? claro. O primeiro é que eu não quero deixar, até para quem está nos ouvindo, que está, né, enfim, vivendo uma situação, pensando, né, no seu trabalho, ou isso não se aplica ao meu caso, ou isso não, esse tipo de prática ou de advocacia está muito distante da minha realidade. Acho que a gente está querendo trazer um pouco aqui que, né, já foi muito diferente, em muito pouco tempo as coisas têm mudado, e
preciso frisar que no início houve muito ceticismo, houve muita descrença. Mas como pode um advogado que não faz litígio, que não briga, advogado que não briga, né? Houve um estranhamento. Até porque, Desculpa lhe interromper. Vivíamos naquela vamos, fase que advogado bom é advogado que briga e bate na mesa, né? Mais ou menos isso. claro, quantas vezes a gente teve em situações em que, né, o advogado, até para se sentir desempenhando seu papel, bate na mesa, fala mais alto, dá a última palavra, tem uma fala, né, assim, impactante e tal. Tudo isso faz parte dessa cultura que está sendo desconstruída aos poucos. Então, não queria deixar de mandar essa mensagem, né, que é sim uma tomada de consciência de que essa é uma construção cultural e que a gente pode mudar e pode fazer diferente, né? Então, até por isso eu queria chamar a atenção, né? O que que significa? Nós todos devemos nos perguntar o que que significa bem atender um cliente? O que que significa prestar um bom serviço para aquele que nos procura com uma questão, com um impasse, com uma divergência para ser resolvida? Ora, se essa pessoa tem relações, se ela está inserida numa teia de relações, relações que se projetam no tempo, relacionamentos importantes para ela, familiares, de sociedade, enfim, tem tantas parcerias, amizade, né? Enfim, irmãos, empresas familiares, são tantas situações que a gente pode exemplificar aqui. E se essa pessoa procura, o que que significa ganhar a causa? É uma pergunta que a gente tem que se fazer e que a gente tem que fazer junto com o nosso cliente. O que que significa bem atender esse cliente? Porque às vezes ganhar a causa, maximizar todos os ganhos dele, significa o rompimento de relações importantes. E aí a gente volta lá para o começo da minha fala, né? Que é quando o Stuart Webb entendeu que ele ganhava tudo para o cliente dele, mas o cliente não ficava atendido porque relacionamentos importantes eram esgarçados ou até mesmo rompidos. E isso não é ganhar, né? Então a gente hoje precisa redefinir, atualizar as nossas definições do que é prestar um bom serviço, do que é exercer uma boa advocacia, entre outras funções, né, no âmbito do direito e do campo das resoluções de conflitos, mas atualizar essas definições para a gente entender que o nosso cliente está inserido num sistema, está inserido num contexto e que a gente precisa cuidar do outro para bem atender o nosso cliente, né? É isso que eu queria frisar antes da gente seguir nossa conversa. Fundamental, professora, fundamental. A professora É vai dizer, inovador, é eu, difícil, mas mas olha, a professora está falando e eu estou fazendo várias anotações aqui, porque tem algumas construções suas que é o que eu disse. Conversar com a professora não tem como ficar restrito ao momento da sua fala. O negócio fica reverberando aqui. É quase uma necessidade de umas 3 sessões de terapia depois para o negócio decantar, viu? dá... vamos continuar. Vamos lá. Prof, Hum. diante de tudo que a senhora nos trouxe, eu gostaria de lhe perguntar, como que funciona a atuação do advogado colaborativo? E quando eu digo como funciona, a atividade, a atuação do advogado colaborativo, eu estou me referindo aqui no que diz respeito à mentalidade, ao comportamento, quando, por exemplo, comparado com a atuação do advogado litigioso. Como que é esse contexto do colaborativo e do litigioso? Perfeito. Vou tentar sintetizar né, assim, um caso colaborativo também, né, num condensado e uma comparação com uma situação litigiosa. Então, vamos imaginar uma pessoa que vai se divorciar. Então, né, um caso clássico são os primeiros exemplos da abordagem colaborativa. Foi aí que nasceu a necessidade.
né, no direito de família, que alguns dizem é o mais humano dos direitos, né? Se fôssemos médicos, seríamos cardiologistas, né? A gente trabalha no coração, então, assim, é muito sensível. É uma área do direito que tem uma sensibilidade muito especial. Então, vamos pegar o exemplo do divórcio. Uma pessoa vai iniciar uma situação de divórcio e, por alguma razão, ela não quer ir recorrer ao litígio. Tá? Ela tem receio, ou porque foi filha de pais separados e sofreu as consequências do litígio na própria pele, ou não quer abrir sua intimidade, não quer abrir suas finanças num processo litigioso, por qualquer razão. Já tem amigos que passaram por processo, busca um advogado colaborativo e digamos que o casal, então, decidiu seguir pela via colaborativa. Nesse caso, e para focar bem, né, na postura dos advogados, os advogados vão trabalhar fora do Poder Judiciário, né, nos espaços dos escritórios, vão perguntar muito. O advogado colaborativo, ele faz vou chamar, né, a gente faz alguns paralelos com a medicina, ele faz uma anamnese. Ele quer saber quem é o cliente dele, né? O que ele pensa, qual é o contexto familiar, quais são as crenças, a cultura familiar daquela pessoa, do outro, quais são seus maiores desejos. Eu costumo perguntar isso para os meus clientes, fazer alguns exercícios, porque, gente, é claro que os clientes chegam nos escritórios muito transtornados, muito emocionados, com muita raiva, às vezes com a faca no dente, Henrique, querendo, né? Estão muito magoados. Não estou dizendo que as pessoas chegam tocando flauta, não é isso. Elas chegam num estado emocional muito abalado, né? E justamente por isso temos uma responsabilidade extrema, porque recebemos clientes num estado de vulnerabilidade e de incapacidade até para o raciocínio e para a tomada de decisão adequada, né? São decisões muito importantes, né? Então, você recebe pessoas que estão no momento de embotamento emocional, no momento de incapacidade, né? Existem pesquisas que a gente perde pontos de QI, que tem todo um comprometimento neurológico da nossa capacidade de raciocinar, né? De como tomar, então, boas decisões em tempos difíceis. Eu costumo dizer isso, às vezes a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa que está nesse estado é encontrar um profissional, um advogado, que concorde às vezes com aqueles absurdos que ela está falando, porque está nesse estado de nervos, né? Que é transitório, que é passageiro, e cristaliza aquilo numa petição inicial, que geralmente é o que os advogados de litígio tradicionalmente fazem. Nas primeiras consultas, me diz os fatos, que eu te digo o direito, princípio da subsunção, eu já sei qual é a ação que eu tenho que fazer, e vamos dar entrada e vamos, né, resolver o problema, e agora ela fala comigo, ele fala comigo, eu sou sua advogada, pode ficar tranquila, eu vou resolver, né? Estou caricaturando um pouco, mas tradicionalmente é o que a gente vê da postura do advogado que vai encaminhar a questão para uma dinâmica de litígio, né? Para uma dinâmica adversarial, que você tem a petição, né, inicial, a contestação, réplica, você tem toda a lógica do contraditório que é baseada justamente o quê? Numa lógica adversarial. Ninguém ali, né, parte-se do princípio, né, do antagonismo, né, de que aquelas pessoas elas são partes antagônicas e precisa do terceiro para... E aí é toda instaurada uma outra lógica que é baseada em barganha. Então, você entra numa outra espiral dessa forma de raciocinar, que eu estou querendo chamar a atenção aqui para a nossa conversa, que vai, né, se agudizando, que vai indo adiante na lógica adversarial do processo. Estou falando como tradicionalmente ocorre. É óbvio que a gente pode fazer acordos no curso de um processo judicial, lógico, mas o convite, né, até o Código de Processo Civil de 2015 não era esse, né? O que predomina naquele espaço é a lógica adversarial. Mas voltando para o cenário aqui, os advogados colaborativos, num divórcio colaborativo,
têm uma postura completamente diferente. Como eu falei, começam fazendo uma anamnese, compreendem o valor da pergunta, compreendem que sabem da lei e do procedimento, mas que não sabem sobre a vida da pessoa, né? A pessoa é PhD na própria história, né? E geralmente ela sabe o que é melhor para ela, porque ela vai viver na pele dela. Então, é a conjunção, né, desses dois aspectos, profissionais, né, que sabem da lei e do procedimento, trabalhando junto com clientes que sabem o que é melhor para si, para a sua dinâmica familiar, né, porque funciona e o que não funciona em cada caso. Então, advogados colaborativos, Henrique, vão começar trabalhando da seguinte maneira: se unir, né, conversando e marcando uma primeira reunião para assinar o termo de não litigância, para estabelecer em que bases essa negociação vai se dar. Aquele contrato que eu falei no início da nossa conversa, ele vai descrever, né, quais os princípios que vão reger aquela negociação: a boa-fé, a transparência, a busca por soluções de benefício mútuo, né, que cuide especial das crianças quando o casal tiver filhos, e tudo mais que foi importante para eles. Quanto tempo vai durar as negociações? Né? Qual é a pauta da negociação? Qual é o cronograma? Como que a gente vai dividir a agenda? Se a gente vai trazer outros membros para a equipe, vamos trazer um profissional de saúde? Se o casal está divergindo sobre o que é melhor para os filhos, a gente pode trazer um profissional de saúde especializado em criança e adolescente para atuar como neutro, para trazer a voz dos filhos para o processo colaborativo, né? Que vai trazer, não em forma de laudo, mas vai trazer, né, como essa voz dos filhos para que os pais possam melhor decidir, para enriquecer o processo decisório dos pais, e não, né, como acontece no processo litigioso, para formar o convencimento de um juiz. Então, eu sei que eu estou fazendo aqui um paralelo, espero que não fique confuso para quem está nos ouvindo, mas eu quis fazer um pouco esse comparativo. Então, existe um procedimento, um passo a passo, que se dá fora do tribunal, clientes assessorados, cada um por seu advogado, podendo integrar outros membros na equipe, a depender da complexidade do caso, tá? Então, é um procedimento todo encadeado, com reuniões, os clientes sempre presentes, ativamente nas reuniões de negociação, onde são tomadas as decisões. Nesses encontros, a gente coloca em prática tudo que a gente aprende sobre técnicas de negociação, tudo que a gente aprendeu com a Escola de Negociação de Harvard, né? Primeiro, vamos trazer as informações objetivas para a mesa, vamos ampliar, né? Expandir a torta, ampliar as opções, para depois negociar, né? A gente entende que não dá para pular, queimar etapa, que é importante a gente obedecer etapa. A gente coloca em prática, né, comunicação não violenta, técnicas de comunicação, a gente coloca em prática o que é negociação baseada em interesse. É sobre isso que a gente conversa. É esse o olhar dos advogados colaborativos. É isso que eles estão focando, não na técnica processual. Por isso que eu digo que são duas lógicas muito diferentes. E como o Stuart Webb diz na carta dele, né, é muito bom para os clientes que, em dado momento, eles tenham o melhor de uma abordagem não adversarial, quando é possível o caminho do acordo, e quando não é possível, que eles tenham o melhor da abordagem do litígio, da heterocomposição, que diz ele, essas palavras não são minhas, que usualmente não vêm no mesmo pacote. É o que ele diz. E isso eu achei muito bom, né? Porque. E aí, só para finalizar, nesse exemplo do divórcio colaborativo, os advogados vão fazendo, junto com os seus clientes e com a equipe multidisciplinar, toda essa etapa, né, de reunir informações, trazer as informações para a mesa, negociar, para, chegando a um acordo, os advogados formalizam esse documento e encaminham para o Poder Judiciário sempre que a lei determinar.
se tiver menor envolvido, incapaz, enfim, qualquer situação que a lei assim, determine, a questão é homologada judicialmente. Se não, pode ser registrado em cartório, aí vai depender da matéria, né? Uhum. Então, espero assim que não tenha ficado confuso, mas tentei fazer um pouco esse comparativo sobre essa postura e essa forma de conduzir o processo, sabe, Henrique? É entender isso, entender que a lei para o advogado colaborativo, ele é um balizador, ele não é um determinante. Ele estabelece os limites da negociação, mas Isso. a negociação ela é plástica. O que vai acontecer no âmbito do processo de diálogo é principalmente determinado pela nossa capacidade de atuar com transparência, que é um requisito fundamental. Sem transparência, não tem como prosseguir. E o principal, que para mim é o grande diferencial dessa abordagem, um dos, né? Acho que eu destacaria dois, que é a criatividade, que é só estando num ambiente seguro, protegido pela confidencialidade e livre de ameaças, é só com a tranquilidade que o meu cliente vai ter quando sentar na mesa com você, né? E ver que você não vai entrar com um processo contra ele, em hipótese alguma, ele vai relaxar. E para a gente achar acordos, acordo é muito difícil construir acordo, né? Pensa fora da caixa. Como faz isso na prática? Na prática, a gente faz com o famoso brainstorming, né? O chuva de ideias, toró de ideias. Para isso, a gente tem que deixar a imaginação fluir, pensar em muitas ideias para poder jogá-las, a maioria delas fora, e achar uma que seja razoável para todo mundo, né? É assim que a gente faz. Então, esse é o grande diferencial da ideia do Stuart Webb, é o grande diferencial do termo de não litigância, porque ele cria essa redoma, ele cria esse espaço protegido e 100% e livre de ameaças, 100% livre de ameaças. Ali ninguém representa uma ameaça para Isso. ninguém, a gente está junto. É como se a gente estivesse junto para subir o Everest. Henrique, a gente tem quanto de água, a gente tem quanto de Isso. comida, qual é a previsão do tempo, a gente tem que chegar no final dessa trilha. Nossos clientes contrataram a gente para isso. Como é que a gente vai calcular essa rota? É uma ótima metáfora, entende? Às vezes, em condições muito adversas, sabe? Com tempestade, nevasca, tudo pelo caminho. Não estou dizendo que é lindo e cheio e florido. É isso, é nevasca, tem avalanche, falta água, tem tudo, sabe? Mas se a gente está junto, a gente junto consegue pensar em soluções para lidar com isso, sabe? Então é a mesma coisa, é a mesma coisa. Aqui a gente está num cabo de guerra, aqui a gente está subindo o Everest e somando nossos esforços, nossos conhecimentos, entende? Junto com os nossos clientes sempre. Linda metáfora e que resume de forma muito clara tudo o que a professora nos trouxe aqui. E pegando um trechinho aqui da sua fala, quando a professora disse, pois é, na advocacia colaborativa, é, nós temos espaço, né? Um espaço seguro, um espaço onde o cliente é o conhecedor do conflito. E a doutora usou a expressão, o cliente é PhD na vida dele, né? E ele sabe o que é melhor para ele. Essa sua frase, para mim, é muito impactante. Aí eu fui buscar lá o meu livro, para além da mediação, e fiquei muito feliz quando eu acho que Ah, pensamos em consonância quando eu disse. sim, Quando jogamos luz e trazemos ao plano consciente os sentimentos do mediando, ele terá chances de elaborar suas dores, suas experiências e escolher cuidar do que é valioso para ele. isso. Perfeito. É isso. É Eu acho que a mesma. quando a gente dá essa oportunidade, né, doutora, para que o cliente assuma, né, o seu lugar de protagonista,
e sempre que possível não delegue a um terceiro a resolução dos seus conflitos, porque entendo eu, modestamente, que quando delegamos a um terceiro os nossos conflitos, de alguma forma a gente está abdicando de um pedaço das nossas próprias vidas, né? Quando oportunizamos, então, a essa pessoa dizer você é capaz, e a professora disse algo que me é muito forte, porque enquanto mediador, eu percebo o quanto que esse espaço seguro fortalece essa criatividade que a professora mencionou. Eu fico impressionado, professora, como às vezes a gente está lá diante de um caso complexo, e eu fico pensando, nossa, como que vamos encontrar uma solução? E quando abrimos espaço, desculpa, quando abrimos espaço para essas pessoas colocarem os seus pontos de vista e as suas sugestões de como resolver, eu me surpreendo cada vez com o que elas conseguem construir. Algo que com certeza nós, talvez como advogados, não conseguiríamos, porque não temos a riqueza de detalhes que eles têm do percurso que fizeram até ali, dentro daquele conflito. Então, me faz muito sentido quando a professora traz criatividade. Eu acho que essa é uma palavra interessante. Espaço seguro, isso. A mediação, a advocacia colaborativa tem esse viés de criar esse espaço seguro. Mas, mas professora, tem algo que, em função da sua fala e da minha jornada na mediação, fica aqui reverberando na minha cabeça. E eu confesso aqui, vou abrir meu coração, que às vezes eu me sinto entristecido quando eu vejo o Poder Judiciário falando em precisamos fazer um mutirão, né? Porque às vezes essa fala é interpretada como uma fala que vem no sentido de precisamos diminuir acervo de processos, né? O judiciário está sobrecarregado. E a gente entende que sim, né? E acredito que nós, advogados, temos grande responsabilidade acerca desse assoberbamento do poder judiciário, né? Mas eu não gosto, não me chega de uma forma confortável quando eu penso que alguém possa ver a mediação como algo que deva ser utilizado para diminuir o volume de processos judicializados. Eu gosto da mediação num olhar muito mais amplo, né, do que essa necessidade diante da realidade que nós temos aí. Eu gosto de ver a mediação como uma escolha, né? Eu escolho a mediação porque ela cuida mais de mim, porque eu entendo que eu posso me emancipar ao resolver os meus próprios conflitos. Enquanto advogado, eu sei da sua jornada na mediação, mas eu preciso aqui tentar fazer um recorte com a professora e lhe perguntar, enquanto advogada colaborativa, qual é o seu olhar acerca disso? Qual é a função que a advocacia colaborativa pode ter dentro dessa sociedade que ainda tem como conduta, que ainda tem como hábito, bater na porta do judiciário sempre que se vê diante de um conflito? No que a advocacia colaborativa pode transformar essa cultura? Eu sei que é uma Perfeito. pergunta É uma ampla. Só perguntona, essa pergunta eu acho que já daria quase um encontro, né, prof? Mas com certeza. eu não posso deixar de perguntar isso. Mais uma delícia, Henrique. Sempre o tempo, esse danado, né? Para a gente se adequar. Mas vamos lá. Eu concordo totalmente com você, né? Acho que os métodos autocompositivos vêm a partir de uma necessidade como eu falei, né? Novas formas, porque é,
não só pelo congestionamento do poder judiciário, né, mas porque a gente precisa de ter relacionamentos mais saudáveis. É uma demanda da nossa sociedade entender que a gente precisa aprender a brigar, aprender a entrar em conflito. É uma demanda da nossa sociedade, urge que a gente aprenda a divergir sem se destruir. Esse é o primeiro ponto, né? Não dá para não falar de maneira mais direta, né? O conflito, a divergência, a oposição, isso faz parte da vida, isso não vai desaparecer, isso é da nossa humanidade, sabe? E isso vai ser, e a gente tem que acolher essa nossa condição humana. O que a gente precisa é aprender a lidar com essas situações de maneira, né, a preservar o que é importante, né, as relações importantes, como eu falei, e sem implodir o próprio sistema, sem se destruir, sem, com aprendizado e com aprimoramento dessas relações. Essa que é a grande chave, essa é a grande virada de chave, Henrique, sabe? O descongestionamento do poder judiciário é uma consequência de uma nova cultura, de uma cultura, né, que a gente está construindo e trabalhando aqui arduamente, que é baseada na coesão, né, que é baseada na coesão, é a compreensão que uma sociedade pacífica, assim como um corpo saudável, não é aquele que nunca adoece, é aquele que adoece, mas é capaz de se regenerar. E a mesma coisa a sociedade. É uma sociedade pacífica, ela se caracteriza não porque ela nunca enfrenta situações, ou uma organização, uma escola, uma família, qualquer coisa, uma sociedade, mas pela capacidade que esse coletivo tem de se regenerar, de aprender com o conflito, de melhorar, sabe? De aprimorar relacionamentos, de compatibilizar diferenças. Esse o conflito como oportunidade, o conflito como um sinal de alerta de que algo não vai bem e precisa ser atualizado. É isso, nada mais do que isso. Se a gente tiver esse olhar curioso, né, se debruçar, deixa eu entender esse enigma, eu gosto dessa ideia, conflito como enigma. Então, um pensa uma coisa, outro pensa uma coisa, ele traz as razões dele, eu acho as razões dele muito plausíveis, aí eu ouço o outro, eu também acho que, sabe, faz sentido o que o outro está dizendo. São situações altamente complexas, e aí, como que a gente chega numa composição? São pequenos, são enigmas. E aí a gente vai trabalhando, e a gente está aprendendo, e a gente vai junto com os clientes desconstruindo, construindo, restaurando essas relações, e isso reverbera, né? O efeito, ele não se limita à vida privada das pessoas, ele reverbera por todo o tecido social, né? Porque essas pessoas, pessoas em conflito, elas saem para a vida, a gente tem que lembrar disso, elas vão trabalhar, elas vão para a empresa, os filhos vão para a escola, né? Vão comandar, enfim, um país, muitas vezes, e a qualidade emocional e psíquica importa, né? Importa. Enfim, já estou desvirtuando um pouco da pergunta, mas é porque eu não tenho como levar do privado, né, para o social, que tem a ver com a sua pergunta. E tem esse efeito de contágio. Quanto mais a gente está resolvendo problemas e situações desafiadoras por meio do diálogo, e mais se percebe esses benefícios, mais pessoas vão se beneficiando indiretamente e vão também aprendendo com a experiência alheia, né? Criamos uma sociedade, como eu falei, mais coesa, fortalece esse tecido social, né? Que é esse solo comum, e a consequência final disso tudo é o desafogamento do poder judiciário, né? Que é uma necessidade urgente. Não é o fim, não é a finalidade primeira da mediação ou da abordagem colaborativa, mas é uma consequência maravilhosa, até porque juízes e promotores, todo o aparato do sistema precisa se dedicar aos casos em que realmente precisa da intervenção do Estado, sabe? E eu sinto, assim, eu não sei, não está vindo outra palavra, mas assim, eu sinto vergonha, sabe, assim, de pensar nos colegas que encaminham questões que poderiam
facilmente, ou pelo menos, né, a gente tentar resolver fora do Poder Judiciário, com a mediação, uma negociação mais cuidadosa, pela via colaborativa, que seja, mas disputando espaço nas pautas, né, na atenção de juízes e promotores que têm que lidar com situações muito urgentes e graves, envolvendo violência, envolvendo abuso, envolvendo tanta coisa que a gente vê, né, noticiários, tanta coisa que a gente sabe, enfim. E eu acho que a gente tem, você mencionou isso na sua pergunta, né, uma enorme responsabilidade, sabe, de não encaminhar toda e qualquer questão, né, de cara para o Poder Judiciário, entender que a gente precisa preservar esse sistema, porque senão nós também somos agentes adoecedores desse sistema, que precisa ser funcional, ele está lá para como uma UTI. Eu faço vários paralelos, porque eu acho que a gente, no fundo, está falando de saúde, né? No fundo, a gente fala da saúde, né? Saúde em múltiplos aspectos, mas está lá a UTI. Então, tem situações em que nem a mediação, nem a via colaborativa são as vias adequadas. E esses profissionais, os juízes, os promotores, precisam estar disponíveis para essa situação, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar grande, sistemicamente, né? Como, né? Qual é o nosso... Formamos uma grande equipe, formamos uma grande equipe, né, membros do Poder Judiciário, advocacia, e que tem que aprender, inclusive, desenvolver mecanismos de cooperação. Tenho pensado muito sobre isso, sabe, Henrique? Já até abrindo uma janelinha aqui, mas sabe como que advogados podem estar mais perto do Ministério Público, numa atuação extrajudicial, sabe? Como que a gente pode desenvolver, por exemplo, um termo de ajuste de conduta para famílias, sabe? Foi uma ideia. Coisas do tipo, são ideias que vêm, né, assim, às vezes na minha cabeça, eu vou parar para pesquisar, porque é isso, a gente tem que desenhar e lançar sementes que apontem para novos caminhos. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que pensar dessa maneira, né? Não é o fim, mas é uma consequência importante. Não acho que a gente deva dizer, não é esse o fim, né? Essa finalidade da mediação como se não fosse importante. É importante. A gente precisa do Poder Judiciário. Eu não gosto e eu não tenho essa atitude o Poder Judiciário é ruim, não vamos, né? Não. O Poder Judiciário é bom, ele existe, ele é necessário em diversas situações. A minha colocação aqui, quando eu falo da advocacia colaborativa, é que ele não é necessário para muitas situações. Então, o que a gente está falando é princípio da adequação. É isso. Perfeito, professora, perfeito. Não estamos aqui para criticar nenhuma instituição, estamos aqui, sobretudo, Exato. para refletirmos sobre o papel que temos cada um de nós dentro de um sistema, né? E que Exatamente. nesse Perfeito. sistema, nós, advogados, temos que fazer um meia-culpa aqui e lembrarmos que somos talvez os grandes responsáveis por essa sobrecarga do Poder Judiciário. E quando a professora fala, me chega aqui a palavra de interdependência, né? Somos seres interdependentes. Então, precisamos realmente nos unir todos em prol de uma mudança cultural. Porque a instituição, Poder Judiciário, a continuar, penso eu, eh, a seguirmos essa toada que estamos, estará cada vez mais sobrecarregado, né? A gente teve a criação dos juizados que, quando chegaram, todo mundo disse: que bom, finalmente vai desafogar o Poder Judiciário, né? As varas comuns, perdão. Não resolveu, né? Não resolveu. Tá, o juizado sobrecarregado, as varas comuns continuam sobrecarregadas. Me lembro quando fui mediar um caso no juizado especial e me deparei com uma petição de 40 laudas. E aí fiquei a pensar, né? Nossa, como É, assim, né? Como pois assim? é.
passa muito pela mentalidade de quem encaminha, né? De que a Isso, porta está lá, até pouco tempo era a única porta, isso, hoje a gente tem múltiplas portas de encaminhamento das questões, mas os profissionais, os advogados ainda não mudaram a mentalidade, né, em sua maioria, e continuam encaminhando toda e qualquer questão para a mesma porta. E isso, isso não ajuda, congestiona, né? Não ajuda nessa saúde do sistema. E a gente é responsável por manter todas as portas livres, porque são todas saídas de emergência, a gente não pode bloquear nenhuma, né? Eu acho que essas são maneiras de ilustrar, porque se tem um incêndio e eu preciso sair por aquela porta, ela tem que estar desobstruída. isso. E nós somos responsáveis por isso. Então, eu chamo muito, muito aqui, que de frisar muito a importância dos advogados, né, de reavaliarem seu papel, atualizarem seu papel no cenário atual. Né? É preciso conhecer novos métodos, ainda que não se trabalhe, né, com todos eles, mas saber que eles existem, informar o cliente, né, é um dever ético. A gente precisa educar o cliente sobre métodos, não só sobre o direito material, mas sobre os métodos de encaminhamento, né, de maneira didática, para que o cliente possa tomar uma decisão consciente, informada, né, de quais os prós e os contras de cada método. E assim a gente vai exercendo na prática o princípio da adequação, né? De poder ir encaminhando. E aí você vai drenando cada situação e evita o congestionamento. Né? Eu acho que é por Não aí. tenho Né? dúvidas que a sua fala vai abrir aqui espaço para muitos advogados olharem o seu portfólio, né, repensarem aí o caminho e, sobretudo, utilizarem o que a professora está nos dizendo, né? Acho que quando a doutora traz, precisamos ter todas as portas disponíveis e todas desobstruídas para podermos utilizar aquela que melhor atende ao caso específico, me faz muito sentido. Exato. Mas esse relógio, ele não para de correr. Eu estou olhando para ele aqui, dizendo, vai um pouquinho mais devagar, por favor, mas ele não, ele está teimoso, ele continua andando. E aí, eu preciso aqui, já me encaminhando para a parte final, fazer uma pergunta para a professora. Nós falamos hoje bastante aqui no Mediadores Brasil, então, sobre a advocacia colaborativa. Mas eu não posso deixar de linkar a advocacia colaborativa com a mediação com a advocacia colaborativa e dizer, inclusive, que não me faz sentido não lhe perguntar se em algum momento a advocacia colaborativa pode namorar, quem sabe casar com a mediação. Explico. Dentro de um processo aí colaborativo, né? Dentro de uma advocacia colaborativa, a doutora representa um cliente, um outro advogado representa o outro cliente, vocês então decidem cuidar desse conflito através de uma prática colaborativa. É, E aí a professora nos explicou aqui durante a sua jornada sobre a questão da multidisciplinariedade. Então, eu acho que a professora, inclusive, utilizou como exemplo um caso de um divórcio em que os filhos adolescentes tivessem alguma questão de saúde, poderiam chamar um profissional da saúde especializado naquela demanda para auxiliar advogados e conflitantes a esclarecer as suas dúvidas e, eventualmente, encontrar recursos ali para achar o ponto de equilíbrio. A pergunta que eu faço é: durante essa advocacia colaborativa, em algum momento pode ser chamada a mediação? Maravilha. Obrigada pela pergunta. Sim, mediação de conflitos, práticas colaborativas ou advocacia colaborativa. Não sei se podem casar ou namorar, eu acho que elas já namoram. A gente costuma dizer que são primas irmãs, são muito próximas, né? Ótimo. São talvez irmãs, não sei, estão ali muito juntas,
né? Por quê? Eu vou trazer vou responder por dois caminhos. Primeiro, esse que você me trouxe, se os métodos podem interagir, de que forma, de um mesmo caso. Então, eu vou começar falando isso, né? Se no curso de uma negociação colaborativa surge um impasse, ou se numa negociação colaborativa eu tenho múltiplas partes, como, por exemplo, uma empresa familiar ou uma questão sucessória, em que eu tenho 5 irmãos, cada um com seu advogado. Então, olha, são 10 pessoas à mesa, né? Clientes e respectivos advogados. O mediador pode vir para coordenar, para, né, os trabalhos, para justamente exercer a sua função de mediador, né? É muito interessante porque advogados colaborativos sentados à mesa, assessorando clientes em mediação, eles potencializam em muito o resultado das mediações, porque eles compreendem perfeitamente o trabalho que está sendo feito, o objetivo da mediação. E por que isso, Henrique? Porque o advogado colaborativo, ele é um mediador, né? Pelos protocolos éticos, não existe uma chancela, uma carteirinha, né? Você, para o advogado colaborador, existe uma formação, e essa formação, para você se tornar um profissional colaborativo, segundo, né, os requisitos mínimos da Academia Internacional de Profissionais Colaborativos, você antes tem que ser mediador, tem que ter uma formação em mediação de conflitos. Então, o profissional, o advogado colaborativo assessorando o cliente numa mesa de mediação, em sessão de mediação, ele compreende exatamente o papel do mediador, ele compreende exatamente o seu papel, né, e a sua importância naquela cena, ele não tem nenhum conflito, como um advogado que não compreende, que não tem essa formação, muitas vezes que se sente ameaçado pelo processo de mediação, pode sentir que está perdendo seu lugar, sua importância, e às vezes, né, por falta de conhecimento mesmo, por ser ainda uma novidade na nossa cultura, não contribuir positivamente para que o cliente dele possa, né, caminhar numa mediação. Então, é importante lembrar disso também na mediação. Vou trazer uma outra situação em que mediandos estão ali e cabe ao mediador se identificar que as pessoas precisam de mais informação, né? A mediação, ela precisa, é um procedimento, né, de tomada de decisão que precisa ser informada, e se o mediador sente que as pessoas, os medianos, precisam recorrer a profissionais do direito para ter mais informação, né, para qualificar o procedimento, pode indicar advogados colaborativos que, como eu falei, vão trazer informação qualificada sem o risco de comprometer o trabalho, trazendo uma lente adversarial para o processo, né? Então, são profissionais que têm essa sinergia, né? Tem essa atuação sinérgica e muito complementar. A gente toca a mesma música, só que ocupando posições diferentes, né? Ali, instrumentos um pouco diferentes, mas a gente está trabalhando, emitindo, né, um som muito harmônico. Então, é total a interação, né? Tanto da mediação recorrer à advocacia, uma negociação colaborativa, quanto uma negociação colaborativa recorrer, em algum momento, à mediação. Como eu falei, às vezes, numa negociação colaborativa, você chega num impasse, não consegue, né? Vamos recorrer ao mediador, vamos levar esse ponto para né, para uma mediação, e funciona. E aí volta para a negociação, e a gente, assim, vai caminhando, tá? Mas é isso, queria muito frisar que faz parte da formação do profissional colaborativo uma formação em mediação. O que o Stuart Webb, na carta dele, essa é uma leitura que eu fiz, né? Ele não fala exatamente com essas palavras, mas ele aprendeu, se a gente pensar que a mediação ela já é difundida nos Estados Unidos, né, desde a década de 70, e ele é um advogado atuante que no início dos anos 90 tem essa percepção, esse insight, e ela vem de onde? Que ela vem do lugar de alguém, de um advogado que já atuou em mediações,
que já estudou mediação, que já conheceu essas ferramentas típicas de mediação e que resolveu unir essas ferramentas típicas de mediação com a essência da advocacia. Então, a isso que ele dá o nome de advocacia colaborativa. É o profissional que continua sendo advogado, se sentindo advogado, mas com essas ferramentas que, no primeiro momento, a gente imaginava que isso competiam aos mediadores, mas a gente traz essa caixa de ferramentas para dentro do escritório do advogado, né? Então, não é dizer que o advogado passa a ser o mediador, não é isso, é importante frisar, mas é dizer que o advogado colaborativo, que, num determinado caso específico, renuncia à possibilidade de recorrer a litígio, se posiciona ao lado do seu cliente, de braço dado com o cliente, ele tem um cliente, ele não é advogado dos dois, ele não é um profissional único, ele está posicionado lado a lado com o seu cliente, mas ele vai usar todas essas ferramentas, todas essas técnicas que a gente aprende quando a gente vai se formar, quando a gente compreende, né, o que é a mediação. Desculpa se eu me estendi demais, mas eu achava importante falar isso. Muito importante, doutora Lívia. Fundamental esse esclarecimento. Bem, Henrique, João, Pedro, uau! Assisti à entrevista da doutora Olívia e esse tema me despertou interesse. Gostaria de conhecer mais. Gostaria de me aprofundar, aprofundar meus estudos na advocacia colaborativa. Nos deixe uma dica, um livro, um filme, São vários. Quais seriam os livros, quais seriam os filmes, quais seriam os artigos? O que a professora nos diria no seguinte sentido? Isso aqui é fundamental, não deixem de ter aí para poder ampliar o conhecimento de vocês acerca da advocacia colaborativa. Nos dá aí algumas dicas, por favor. que bom que você falou algumas. Vamos lá, eu vou começar, eu separei aqui, né, os livros que o Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas traduziu e publicou, né, Tá? ao longo desses 10 anos de existência do Instituto, criamos um selo de publicação porque achamos fundamental que toda essa literatura estivesse disponível, né, em língua portuguesa, para que pudesse ser adotada nas universidades, nos concursos e lida por qualquer um. Então, os primeiros livros, né, que me tocaram muito, quando eu vi, falei, nossa, isso existe, né? É esse livro aqui, O Divórcio Colaborativo, da Pauline Tessler, que é advogada, e da Peg Thompson. Esse livro foi escrito para os clientes. Os primeiros livros tratam de divórcio, como eu falei, né? Esses advogados eles começam nessa área, mas é um livro muito interessante, de fácil leitura. Elas escreveram para o público leigo, mas é muito rico para os profissionais também. Então, vale a pena. Foi assim, o primeiro livro que eu li e gostei muito. Tem o livro do Stuart Webb e do parceiro dele, o Ron Uski, né, que também tratam do mesmo assunto, mas é o segundo livro que foi também traduzido e publicado pelo Instituto de Práticas. Sugiro também que vocês conheçam. Tem um que é um pouco mais denso, esse aqui já mais voltado para o público profissional, Práticas Colaborativas, aprofundando o diálogo, que é escrito por uma advogada canadense chamada Nancy Cameron, e ela, né, vai mais fundo, é um livro mais técnico. Bom, tem o livro que eu digo que é a minha Bíblia, que esse eu carreguei todas as vezes que eu fui dar aula, palestra, se eu tinha que levar um livro, era esse que eu levava, né? Uau! Que é esse aqui, né? É o Direito Ah, sim. Colaborativo, tá? Isso. Conquistando uma resolução efetiva em divórcio sem litígio, mas ele é muito útil, ele é muito didático, e sabe, Henrique, ele é muito baseado na experiência da autora. A autora é Pauline Tessler, então é um livro que quando a gente lê, a gente fala, nossa, a gente sente com ela,
porque ela fala, né, com quem está praticando, quem está querendo, ela fala com a experiência de cada um. Faz muito sentido. É um livro, o meu está todo marcadinho aqui, Sim, mas estava ele é, observando. ele é cheio de quadros, ele é cheio de documentos úteis. É um livro, é um presente. Assim. Realmente ela deixou para a gente o caminho das pedras. Né? Tá aqui, esse aqui é o livro que, se você tiver que escolher um, escolha esse, né? Se for profissional, se for cliente, escolha um daqueles dois primeiros que eu mostrei, o vermelhinho. Mas eu não queria deixar de fazer mais duas recomendações, Por Henrique. favor, por favor. Uma que, uma que para quem quiser, né, saber como essa ideia chega no Brasil e como que ela é adaptada na nossa cultura, recomendo a leitura do texto premiado pelo Inovari, em 2013. É muito simples, é um texto enxuto, também de fácil leitura, está online na página do Instituto Inovari, e ali fala, né, da adaptação, da pertinência, do porquê dessa prática chegar e do porquê que ela foi vencedora do prêmio, né, na categoria advocacia, da pertinência dela, da fácil adaptação dessa ideia em qualquer região do país e do potencial transformador da nossa cultura. Que aqui são livros estrangeiros, né? Mas aqui a gente começa a falar da adaptação para Isso, a nossa realidade. Então, isso. não deixem de ler. E, por fim, eu quero mostrar esse livro aqui, que quando eu vi a capa me impactou muito, mas ele está em inglês, ele não foi traduzido. Se chama The New Lawyer: How Settlement is Transforming the Practice of Law, da Julie McFarlane. Significa o novo advogado. Na minha livre tradução, eu digo como a lógica do consenso tem transformado a prática do direito. Quando eu vi esse livro, né, eu comprei imediatamente e é um livro que me impactou muito. Vou para eu finalizar, porque ela começa o livro, né, dizendo assim: a imagem do advogado, para o senso comum, é sempre vista, nunca é vista como alguém que vem para pacificar, né, para resolver. A imagem do advogado, ela está sempre associada ao agravamento do conflito, sabe? Ninguém recebe a notícia de que vem um advogado, que fulano contratou um advogado contra Beltrano, como uma boa notícia. O senso comum não vê o advogado com bons olhos, não vê um profissional com bons olhos, né? Em geral, um profissional sem escrúpulos, que se beneficia da tragédia alheia, muita coisa, sabe, Henrique? E quando eu li isso me tocou profundamente, porque eu decidi que eu queria ser uma boa notícia, sabe? Eu decidi que eu queria, como advogada, ser uma boa notícia, né? Uhum. Trazer uma advocacia que o outro receba. Puxa, que bom! Se ele procurou um advogado colaborativo, significa que ele quer resolver bem, ele já manda uma mensagem, sabe? Poxa, que bom! Se ele contratou a Olivia, que ótimo! É uma boa notícia. Eu não queria, né? Nunca, não foi para isso que eu escolhi o direito. Não foi para isso que eu busquei, né, a minha formação, os meus sonhos, os meus ideais de justiça. Não tem nada a ver com ser uma profissional que é uma má notícia, ou que vem para agudizar qualquer situação de conflito. Então, me tocou muito, você me pediu, né, para falar o que, que me tocou lá, né, deu aquele brilho. Esse livro foi importante para mim e fez muito sentido desde o primeiro momento, sabe? Acho que eu queria deixar essa mensagem aqui, que nós somos uma boa notícia. Se alguém contratar um advogado para resolver qualquer problema, significa que você quer resolver com segurança, com clareza, com transparência, com responsabilidade, né? É uma medida de cuidado mútuo, não é uma ameaça, não precisa ser uma ameaça, né? E Isso. esse que eu acho que é o maior recado e a maior transformação que a gente precisa implementar na nossa cultura, tá bom? Família do Mediadores Brasil. Eu quero dizer para vocês que, para além dessa mentora, dessa mestre, dessa profissional que ganhou o Prêmio Novar em 2013, dessa advogada colaborativa, enfim, eu ficaria aqui ó, muito tempo falando do currículo da doutora Olívia. Eu me sinto muito feliz
por estar apresentando a vocês, sobretudo, esse ser humano, essa pessoa de um coração que move, que nos faz pensar sobre a vida, nos faz pensar sobre o nosso caminho profissional, sobre a razão de nós sermos e estarmos aqui. Qual o nosso propósito, qual a nossa razão de, de estarmos aqui nessa existência. Prof, eu não sei se, espero que sim, mas eu não sei se tens ideia, clareza da extensão da tua fala, de como ela toca profundamente a todos nós. Então, que a gente possa te encontrar muitas vezes aqui no Mediadores Brasil, para celebrarmos a vida, celebrarmos essa vontade, esse desejo e essa contribuição que tentamos dar para essa transformação social. E eu sempre digo, professora também tem 2 filhos, eu também tenho 2. Eu sempre digo que, né, a razão da minha vida, a partir dos meus 50 anos, tem sido tentar contribuir para que possamos entregar aos nossos filhos uma sociedade melhor do que essa que atualmente temos, né? Acho que esse é o meu propósito, e poder compartilhar, né, desse desejo com pessoas tão sintonizadas com o mesmo propósito como a professora, me enchem de esperança, me dão energia, me dão luz, me chegam como um bálsamo. Então, venha muitas vezes a essa casa do Mediadores Brasil, essa casa é sua, as portas estarão sempre mais do que abertas aqui para a Prof. E muito obrigado no meu nome, em nome de toda a equipe aqui do Mediadores Brasil, mas sobretudo em nome dessa família, né, que organicamente só cresce e que nos deixa muito felizes, muito lisonjeados, porque percebemos que somos muitos em prol da construção dessa sociedade, desse lugar onde o diálogo paute as nossas relações. Afinal de contas, sempre digo que se temos algo valioso nesta vida, são as nossas relações, né? E hoje, ter tido essa oportunidade de conversar contigo me reabasteceu. E tenho certeza que acontecerá o mesmo com tantas pessoas que estarão te ouvindo. Então, obrigado de coração, um grande beijo e entrego aí para suas considerações finais, então. Eu quero só agradecimento também, estou me sentindo emocionada, né? Não é sempre que isso acontece, você é uma pessoa muito especial, assim, parabéns mesmo pelo teu trabalho, pela tua força, pela tua capacidade, né? Assim, de transformação, de, né, agregar as pessoas e de realização. Estou muito feliz, estou terminando o nosso encontro também com desejo de quero mais, como eu te falei no início, vou repetir agora com muita vontade de estar mais perto. Acho que foi uma troca maravilhosa, né? Estou saindo revitalizada, que é como você falou, né, Henrique? A gente está cada um numa ponta e é muito importante que a gente se encontre, que a gente se reúna, que a gente, né, tenha esse sentimento de pertencimento, de que a gente não está sozinho, de que a gente está trabalhando cada vez mais em sintonia para todas essas mudanças que a gente quer ver, né? Que a gente já atua, né? Que a gente já é no mundo. Então, trazer para o presente, né? Parar de achar que está no depois, é hoje. A vida é hoje, é o que a gente faz agora, né? É o que a gente faz. Então, estamos juntos, tá bom? Estou junto com os Mediadores Brasil, junto com o Henrique e com todos que estiverem assistindo a gente. Foi um prazer enorme. Estou muito feliz. Obrigada. Obrigada, prof. Um beijo no coração. Um beijo. Tchau, tchau.